Então, gente, sejam todos bem-vindos aqui, né? Nossos convidados especiais aqui, a Libéria e o professor Cássio. Vocês que estão entrando aqui, sejam todos bem-vindos. Para quem está vindo pela primeira vez participando dessa live, eu queria me apresentar. Eu sou a Cleânia Salles. Sou professora da Universidade Federal do Piauí, pró-reitora de extensão, e essa live ela se refere a um projeto, é uma das atividades de um projeto de extensão chamado Diálogos da Extensão, coordenado por mim, coordenado pela professora Lia Cruz também, e que tem na equipe o servidor Valton Luiz, que já está aí, e os discentes, tanto do programa Saúde da Mulher, que é um programa de extensão que nós temos, né, coordenado pela professora Lia, como temos também a estudante Giovana Letícia Salles, que é minha filha do curso de Direito, que também dá um apoio nesse nosso projeto. Então, esse projeto ele tem como objetivo, olha aí, chegando mais gente aí, a Luzineide acabou de entrar, viu, Cássio? Nós temos esse projeto que uma das atividades a realização de lives todas as sextas-feiras, às 17 horas, agora a gente mudou para as 18, com o objetivo de discutir temáticas pertinentes, né, nesse momento da pandemia, e apresentar algumas propostas de alternativas para minimizar os problemas vivenciados nesse contexto. Boa noite, Luzineide, seja bem-vinda. Ana Paula Braz também entrando aqui, Tassi Xavier, que eu não sei exatamente como é o nome, mas seja bem-vindo. Joaquim entrando aqui, J. Joaquim. Então, essa já é a nossa 14ª live, certo? E a nossa querida Lia Cruz, ela não tá aqui nesse momento virtualmente, mas está espiritualmente, sempre participando das nossas lives, né? Ela participou de muitas no início, porque ela era quem coordenava, era a nossa Lia Gabriela, e como a gente sente falta dela virtualmente, mas ela está sempre aqui, né? Espiritualmente, nos dando a maior força, e daqui uns dias ela está de volta virtualmente também. Seja bem-vindo, Joaquim aí, que é o cunhado do Cássio. Olha aí a Luzineide nos dando um abraço aqui, viu, Cássio? E a gente pensou nessa live, Vanderlei, minha irmã, eita, que a família do Cássio tá toda aqui para ver ele inaugurando, digamos assim, né, iniciando a sua vida nesse mundo das lives, né? Achava que ia sair isento dessa? Sai não. Não conheço uma pessoa. Eu conheço algumas pessoas que ainda não conseguiram, mas aí até eu entendo que mais pra frente vão terminar se rendendo a lives. Então, assim, nós estamos na 14ª live desse nosso projeto de extensão, e o tema que nós vamos discutir hoje aqui é um tema que, de uma certa forma, é o tema que mais tem sido vivenciado por nós nessa pandemia, que é esse contato diário, esse contato direto, né, com a dor, com o sofrimento, com o falecimento, né, de tantas pessoas no mundo inteiro, né, no Brasil e ao nosso redor, né? Nós, na verdade, temos perdido muitas pessoas, né, queridas, amigos, parentes, às vezes parentes distantes, às vezes parentes próximos, né? Lívia Néria aí acabou de entrar, Projeto em Casa, acabou de entrar, seja bem-vindo, né? Então, Ariel, bem-vindo, Ariel. Então, quando eu estava pensando já em discutir essa temática aqui, como que a gente tem sofrido nesse momento de tantas perdas, de tantas saudades, de tantos medos, de tantas angústias, né? E muitas vezes perdido pessoas muito próximas, muito queridas. E se não perdemos essas pessoas, mas elas estão também distante de nós, né, afetados, né,
por essa pandemia também e nos causado muita saudade também, muito sofrimento por esse distanciamento, por esse isolamento. Então, num desses dias, ouvindo as músicas juninas que eu amo, né, eu fiquei me atentando para o refrão dessa música, né, cuidado, né, com a fogueira, né, que a fogueira já queimou o meu amor. E aí eu fiquei, nossa senhora, nós estamos numa fogueira vivendo, né, esse momento, uma fogueira, a fogueira da pandemia, né, em que tem nos colocado numa situação de vulnerabilidade como nunca vivenciado na nossa vida. Nunca vivenciamos uma situação de tamanha vulnerabilidade e de forma tão generalizada quanto a que estamos vivenciando nesse momento. E aí eu fiquei ouvindo aquela música e pensando, né, nossa, quantas pessoas já foram queimadas nessa fogueira da pandemia, afetadas por ela e até mesmo, né, quantas pessoas próximas a nós, né, quantos amores, né, digamos assim, foram queimados nessa fogueira da pandemia, e como nós continuamos, né, nesse perigo, né, e como precisamos tomar cuidado para que a gente possa estar conseguindo pular essa fogueira sem queimar, né, sem nos queimar, e também sem protegendo, buscando alternativas para proteger aqueles que estão próximos de nós e os que estão distantes também, de continuarem, né, nesse processo de perigo, né, em relação a essa fogueira da pandemia. Então, como fazer diante dessa fogueira que se impôs na nossa vida? O que fazer para cuidar de nós nesse momento, para cuidar do outro nesse momento, levando em consideração todo o sofrimento que nós temos vivenciado nessa questão da morte, né, da transitoriedade que a gente está vivenciando como nunca na nossa vida, né, tão concretamente e tão intensamente, né? Estão aqui dizendo, ótima analogia, né? Parabéns pela escolha do tema. Esse tema foi foi construído, né? Como sempre, vem a ideia para mim, eu já penso em algumas pessoas, entro em contato e aí a gente vai construindo melhor esse tema. Então, esse tema foi construído, né? Seja bem-vinda aí, Alcioneide, Adriane. Esse tema foi construído junto com os convidados, né? Com o professor Cássio e com a professora Libéria. A gente sempre faz isso, né? A coordenação, eu e a professora Lia Cruz, e os convidados, a gente vai fazendo esses ajustes, essa construção do tema, né? Então, esse tema, a transitoriedade e o cuidar da vida, que surgiu a partir dessa música junina, né? Cuidado para não se queimar, né, que a fogueira já levou o meu amor. Então, partindo dessa música, veio esse tema, né, para nós, a transitoriedade e o cuidar da vida, como eu disse, o tema construído, né, pela coordenação e pelos convidados, e é esse tema que nós vamos dialogar aqui, bater um papo aqui com vocês, um papo cheio de poesia, porque os nossos convidados, eles são, além de psicanalistas, educadores, eles são poetas, a Libéria é atriz, né? E o nosso papo aqui, como sempre, todas as sextas-feiras, é um bate-papo, um diálogo muito descontraído, mas recheado de música, de poesia, de afetividade, né? E de conhecimentos, claro, né? Para que a gente possa sair dessa live com pensamentos, com concepções e com posturas ressignificadas. E é esse o objetivo do nosso projeto, é que através desses diálogos aqui a gente possa estar atribuindo sentidos diferentes e ressignificando nossas percepções do mundo, né, nossas percepções e nossos comportamentos. E nessa live especificamente, que a gente possa estar ressignificando, né, essa questão do falecimento, da transitoriedade, do cuidar da vida, da vontade de viver, que cada dia essa vontade de viver, ela é, ao mesmo tempo que a gente se depara com a perda, essa vontade de viver, ela é
de uma certa forma minimizada, mas ao mesmo tempo ela é aguçada, né? Então vamos discutir isso hoje com esses especialistas, né, na área da psicanálise e com esses artistas, né, para ver se a gente consegue redimensionar melhor os nossos sentimentos, a percepção que nós estamos tendo desse momento, né, de pandemia e as nossas posições, né, as nossas posturas, o nosso comportamento com a gente mesmo e com os outros diante desse cenário. E aí eu gostaria de chamar nesse momento, né, para começar esse bate-papo conosco. Deixa eu procurar aqui. Deixa eu chamar aqui a professora Libéria Neves, que é a nossa convidada, né? Convidada aqui de honra, vindo da Universidade Federal de Minas Gerais. Seja bem-vinda, professora Libéria. Não estou lhe vendo ainda, mas estou vendo aqui um ambiente bem colorido, cheio de livros. A professora Libéria, Libéria Rodrigues Neves, ela é doutora em educação pelo programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de Minas Gerais, que trabalhou na linha de psicologia, psicanálise e educação. Ela tem mestrado em educação, ela é psicóloga graduada, né, pela Fundação Mineira de Educação e Cultura. Seja bem-vinda! Prazer Boa noite. Pessoalmente na virtualidade. Olha que coisa! Eu tô né? Que Pessoalmente na bom, que bom que a gente virtualidade. tem esse canal, né? Que bom. Que bom. E aí, só continuando aqui, a professora, ela é psicóloga, especialista em psicologia escolar e educacional, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, do mestrado profissional em Educação e Docência. Isso, atua na área de Isso. educação, com ênfase na aprendizagem e ensino, com ênfase na psicanálise, com ênfase na inclusão social, na arte e educação, teatro e conversação. É membro pesquisadora do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa em Psicanálise e Educação. E é atriz profissional, é isso? Que coisa Um boa, vamos ter pouquinho. uma atriz aqui, que bom. Né? Seja Pois é. bem-vinda mais uma vez. Prazer tê-la aqui. Receba o nosso calor, que é um calor que ultrapassa o geográfico. O nosso maior calor é o calor humano, e ele é tão forte que é possível senti-lo virtualmente. Viu? Sim, Então, não tenho sinta-se dúvida. abraçada, sinta-se com o nosso calor. Seja muito bem-vinda, professora. Prazer tê-la aqui, prazer conhecê-la, né? E esqueci de dizer, você é amiga do Cássio. Vou botar isso também no É. seu currículo. Uma boa referência também. Pois é, tem que colocar no currículo. Quem tem um companheiro de trabalho, né, como o Cássio, tem que colocar isso no currículo, não é? Eu vou aproveitar aqui e agora eu vou te colocar no meu currículo, viu? Vou te colocar Que agora no bom. meu currículo. Vou aproveitar aqui para tirar uma foto da gente. Eu não sei se o Cássio me Ok. disse, mas eu adoro fotos. Então, eu já estou printando aqui para depois a gente, né? Então, professora, está com a palavra, né? Pode começar aí a falar um pouquinho para nós, né? Na verdade, o que a gente pensou a princípio seria, pelo menos de início, a senhora entrar, ou você, vou te chamar de você, Melhor. fazendo as suas, né, falas iniciais, e depois mostrar para a gente, na sua visão de psicanalista, né, de artista, de educadora, qual é o impacto, né, na vida das pessoas que você vê, principalmente na vida interior, nas subjetividades das Uhum. pessoas, nesse momento de enfrentamento intenso em relação à questão das mortes, em relação à questão da transitória. Deu um branco agora. Da morte, do falecimento, das perdas, enfim. Qual o impacto, né, que você acha que traz essa questão da transitoriedade nesse momento tão aguçado, traz para as subjetividades, né, das pessoas, e que recursos, que possibilidades nós podemos estar
fazer para minimizar esses impactos. Então, eu começo com essa questão geral e te deixo bem à vontade para falar e vendo também aqui nos chats, né, as manifestações para esse nosso bate-papo. Ok, muito obrigada, não é? Parabéns pelo projeto, né, primeiramente. Eu agradeço muitíssimo pelo convite da universidade, não é? Em especial da professora Leane, obviamente. Tá me ouvindo bem? Bem, super bem. Estou lhe ouvindo e Ok. lhe vendo super bem e estou vendo uma tela belíssima atrás de você também. Ah, sim, uma tela do artista plástico Carlos Zílio. É uma tela Ah, muito bonita que diz navegar, né? Navegar é preciso. é Mas, verdade. enfim, né, eu quero agradecer muito pelo convite e por estar dividindo aqui com o professor Cássio, com todos vocês, que eu não estou vendo, né, infelizmente. É uma experiência muito nova, né? Ela é nova no sentido de deixar a gente meio perdido com a tecnologia no primeiro momento, ainda bem que a gente tem filhos adolescentes, né, Ainda que isso bem. ajuda É muito. E verdade. novo, esse calor é sentido, né, obviamente, mas essa presença do corpo, né, ela é algo que a gente ainda vai ter que aprender, né, a lidar com isso. Eu particularmente, eu tenho um caso de amor com a região nordeste do Brasil, né? Você É um conhece o amor. Piauí? O Conhece? Piauí ainda não, está na minha lista, né? Eu tenho vamos dizer assim, um amor poligâmico com todos os estados do Nordeste, né? Que E coisa boa. o mais recente, esse amor mais recente com o Piauí, eu orientei um trabalho de mestrado muito lindo na UFMG de uma ex-aluna da UFPI, ela é uma piauiense, a Elaine Dias, e na sua defesa, né, havia cajuína e pão de queijo. Ah, quando você vier. Olha, tem uma cajuína aqui na mesa, você não viu? Ah, Especialmente pois para é. você. Então, essa nossa conexão hoje um pouco que atualiza simbolicamente esse bom momento que eu vivi com a piauiense, né? O professor Raimundo Nelenilde também que está aí, ele participou da banca. Foi um momento muito, muito bacana, assim. E ainda está ao vivo aqui com vocês, né, num período do ano tão importante para essa região, que são as festas do São João. São importantes para o Brasil inteiro, mas em especial para essa região, né, e que infelizmente estão suspensas nesse momento, né. Essa tradição, para mim, é uma das coisas mais lindas desse país, Para né. mim também. É uma força muito grande que envolve a arte, envolve a fé, envolve a alegria, né? E é muito importante a gente convocar essa força num momento como esse que a gente está vivendo, né? Que você anunciou aí também. Eu acho que são exatamente esses momentos que nos mostram quão importante é essa força, né? Verdade. E que força que é essa, né? Eu diria que é a força da cultura, né? Que é o que nos enlaça como seres humanos e até nos demarca, né? Como tais, como seres humanos, o que nos diferencia dos demais seres, né? É exatamente o fato da gente produzir cultura. E é muito importante a gente estar aqui dividindo isso, né, nesse momento onde se festeja algo tão grande da cultura popular brasileira. A cultura é o que permite nós nos organizarmos, né, organizar as nossas subjetividades, permite a nossa permanência na Terra enquanto espécie, né, por meio da transmissão. Somos seres capazes de transmitir de um para o outro, de uma geração para outra, né? E isso, né, só pode acontecer pela via da linguagem, né? Que Verdade. seria esse, digamos, esse tecido simbólico, né, que nos permite a língua e, consequentemente, nos permite o pensamento, a nomeação dos afetos, a experiência da memória, a saudade, né? E principalmente, vamos dizer assim, a invenção. Embora a gente saiba, né, que porque muitas vezes nós experimentamos E a que a reinvenção, né? linguagem, A invenção e a sim, reinvenção. a invenção e a reinvenção. Muito embora a gente saiba, exatamente porque cada um já experimentou isso de alguma forma, que a linguagem, ela é falha e ela não dá conta de tudo, né? Em alguns momentos, para cada um,
e esse momento é único para cada um, falta elementos, né, suficiente, coloca a gente de cara com aquilo que não tem sentido, né, aquilo que as palavras, as imagens não dão conta, né. Por exemplo, uma vida que se finda, né, alguém que estava participando ativamente conosco na roda da linguagem e de repente não está mais, né, é um desaparecimento, né. E diante disso, Bem muitas vezes se brusco, abre um né? Bem abismo. violento, muito brusco. Uma Muito. mudança assim. Sim. Sim. Por mais que a gente vivencie um processo algumas vezes, né, um tempo em que isso vai se processando, que esse deslocamento, que esse desaparecimento acontece paulatinamente, quando ele acontece é sempre abrupto, né? Um desaparecimento e que precisa de um trabalho que para do físico, de uma realidade, a gente tem que construir essa presença apenas com o simbólico, né? Então, a gente, quando essa vida finda e a pessoa desaparece, muitas vezes se abre sim, um abismo para a gente. É aí que a gente precisa da cultura, né? Que a gente precisa lançar a mão dos recursos da cultura, os Recurso que estão simbólico. disponíveis para cada um, para a gente ter alguma coisa, né? Um sentido para isso, um sentido para isso. E eu acho que a gente está diante de um momento específico desse tipo de experiência, né? Que assim como os momentos de guerra, momentos de grandes catástrofes, né? A gente está vivendo uma experiência nesse sentido coletiva, né? E talvez a mais coletiva de todas. A gente já tenha visto o planeta inteiro, e porque a gente vive uma era tecnológica que permite uma comunicação ao vivo, né? Informação em tempo real. Então ficamos todos vivendo cada número, cada dor conjuntamente. Então talvez essa seja a maior experiência coletiva E aí eu de morte. concordo, é verdade. E que afeta todos os segmentos sociais. Muito embora a gente Sim. saiba que aqueles segmentos de maior vulnerabilidade social, eles terminam sendo mais afetados nesse momento, mas é um momento onde todos os segmentos sociais estão sendo afetados. Né? Então, Sim, essa exatamente. coletividade, ela é, inclusive, concretizada nessa questão que a gente vê que muitas coisas vivenciadas por nós são coisas que se limitam a determinados segmentos sociais. E o que a gente está vivenciando nesse momento dessa separação generalizada, coletiva, intensa, diariamente, é algo que se remete a todos os coletivos. Exatamente, né? Isso dá uma dimensão diferente a tudo que a gente já viveu, né? Exatamente. Então, assim, como recorrer, né, aos recursos da cultura para a gente lidar com isso, né? Hoje, exatamente, né, em tese, nós estamos chegando à casa de 55 mil pessoas que saíram dessa roda da linguagem, né? Só em Minas são 800 pessoas. No Piauí, 550 pessoas, né? Isso fura o tecido. Isso fura um projeto, né? Fura muito profundamente. E me parece assim que apesar de tantos recursos hoje vindos do conhecimento científico, do desenvolvimento tecnológico, a gente vive uma precariedade de recursos simbólicos para isso, né? Talvez até por um afastamento da tradição, né? Esse afastamento da tradição que o mundo contemporâneo nos propõe, talvez seja um dos fatores que precarizam, né, essa potencialidade simbólica que o humano produz, né? A tradição vem de quê? Vem de traditio, né? Derivado de tradere, entrega, né? Daí a importância da invenção de cada um. Se a gente se distancia um pouco dessa tradição no sentido de entrega de um elemento cultural, a gente fica muito sozinho, né? Para poder inventar. É verdade. Né? E a gente eu acho que esse é o inventar. ponto. A gente precisa inventar. É o que nos resta. Né? É o que nos resta. Agora, como inventar, né, numa certa solidão, vamos dizer assim. Né? E eu acho que no campo da invenção, né, dessa produção possível para o humano, talvez a arte
seja a produção simbólica mais rica, né? E que Eu mais acho nos porque possibilite ressignificar. Uhum, sim, porque eu acho que a arte ela não pretende nem uma resposta, nem um consolo, né? Ela talvez, inclusive, não tenha pretensões, né? Uhum. E por isso ela alcança um mais além que a linguagem não alcança, mesmo sendo uma produção da própria linguagem, A né? linguagem. Muitas vezes ela alcança um ponto mais no sem sentido, né? Que enquanto invenção ajuda cada um a inventar alguma coisa para si mesmo, né? Diante dessa oportunidade. Na psicanálise a gente diz assim que diante daquilo que fica fora do sentido, né, que está sempre presente e que nos mobiliza o tempo todo, mas em algum momento mais arrebatador, o ser humano produz, né, elementos para lidar com isso. E a psicanálise cita muito a ciência, a arte e a religião, pensando Verdade. que pensando que a ciência muitas vezes ela tenta responder a esse furo, né, dizendo não, há uma solução, há um remédio, né, há uma resposta que vá lidar com isso que não tem sentido em algum momento, né? Muitas vezes a religião ela acaba negando esse vazio, né? Apresentando também não, ele não existe. E a arte ela não quer nem negar e nem responder. Ela aproveita o vazio e constrói em torno dele, né? Olha Então, que lindo. talvez assim seja um simbólico, talvez com que permita uma capacidade de invenção, exatamente porque ele joga com aquilo que não é possível, né? Hoje eu amanheci, eu acho que muitos dos que estão aqui conosco também, né? Certamente, porque a gente vive num mundo globalizado, da comunicação. Eu amanheci com duas cenas no dia de hoje, né? Uma me fez rir e a outra me fez arrepiar e começar o dia com um certo apaziguamento que recarregou as minhas baterias. A primeira foi uma live que o presidente da República, assentado ao lado do ministro da Economia, né, disse fazer uma homenagem às pessoas que foram vítimas do coronavírus, né? Assenta numa mesa e ao lado de um ministro que vira um espantalho e ele chama um sanfoneiro que toca uma Ave Maria enquanto ele mexe num monte de papel, tira óculos, põe óculos. Essa foi a primeira cena do dia. E uma segunda cena foi um mosaico onde diversos artistas do Brasil cantam a música Andar com Fé para celebrar o aniversário do seu compositor, o baiano Gilberto Gil, né? 70 Que em e mim, quantos anos? 8 anos, 78 78 anos, anos. né? Isso. Que em mim soou como uma celebração da vida, né? A vida de todos nós, que aqui precisamos tecer a partir desse furo arrebatador, né? Então, o quão, né, aquele momento de cantar aquela música que não queria dizer uma mensagem específica, mas que toque em algum ponto que permitiu a cada um, e nesse caso a mim, a produzir alguma coisa diante de um novo dia que começa e que a gente tem que enfrentar uma série de notícias complexas, né? Eu recentemente, eu digo recente, não sei nem se em tempo cronológico, né, mas em tempo de emoção, eu vivi a perda do meu pai em agosto do ano passado. Meu pai era poeta, escritor, né? Eu digo que Como era o nome ele era dele? Nome dele? Libério Neves. Libério Neves. Libério Neves é a versão masculina do nome, né? Eu sou a versão feminina do nome. Em homenagem ao poeta. Em homenagem Exato. ao E meu poeta. pai, exato. O meu pai era poeta, hoje ele se tornou poesia, né? E às vezes eu pensava, né, viver esse luto, né, dessa perda, é um vazio que se abre, né? Quando você perde uma pessoa, seja da forma que for, tenha ela a idade que tenha, alguns consolos, né, vai nos ajudar a tecer um simbólico em função da idade, da forma como a pessoa deixa de existir, mas de qualquer forma é um vazio que se abre que a gente tem que se haver com ele, né? E para me haver com esse vazio que se abriu para mim,
o meu recurso foi a própria poesia dele, né? Então, a gente está falando aqui de transitoriedade, Então, né? recita aí uma poesia para nós aí Tem dele. um poema que me ajuda muito a pensar, que é do livro Papel Passado, é uma antologia poética que foi publicada pela UFMG em 2013, que faz uma coletânea dos trabalhos dele. E tem um que, quando a saudade pega pesado, e eu vou pensar por que a gente está aqui e deixa de estar em algum momento, eu me volto a esse poema dele que se chama Impactos. E eu peço licença a você para ler. Toda. Que ele diz assim: súbito crescemos. Nesse estremecimento do beijo mais profundo que nos enseja o mundo com seus úmidos amores. Súbito, nós vamos, na comunhão dos frutos, do nosso clã marchando no chão que nos escuta e oculta nossos clamores. Súbito, nos vemos, na solidão dos gestos que nos assopram fumos no rosto quase em resto desses bolores que somos. Súbito, nós fomos. Nossa, que lindo! Então, esse é um... Eu acredito que, né, dentro desse desligamento daquilo que se transmite de uma geração a outra, fruto dessa constituição do mundo contemporâneo, que nos coloca mais sozinhos, né? A gente tem que inventar. E como inventar? Né? Essa invenção de cada um, ela pode ser feita a partir desses recursos, da poesia, da arte. E é um pouco isso que eu queria trazer para a gente começar a nossa conversa, nossa prosa de cajuína com pão de queijo. Pão de queijo, tá gostoso, né? Esse lanche tá gostoso. Então, você falou do seu pai, eu lembrei, o meu bisavô era um poeta também, ele morreu aos 95 anos fazendo poesia. E o meu avô também gostava muito de poesia, tocava. Então, eu cresci nesse ambiente. Na minha adolescência, os nossos encontros... Primeiro, na minha infância, as brincadeiras eram de teatro, né? Sim, Eu estava fazendo teatro, dramas e tal. E na minha adolescência, a gente se encontrava para fazer saraus, né, para cantar. Sim. Então, eu sempre uso a poesia e eu uso a música, né, nos momentos que eu preciso me encontrar, nos momentos que eu preciso levantar, nos momentos que eu preciso renascer, né? Então, eu uso muito a poesia e a música para isso. Nesse momento de isolamento social, que a gente vivencia tantos problemas, tem um momento que, para mim, é um momento assim que eu espero a semana inteira, que é no sábado à tardinha, que é o momento que eu vou poder, né, vou ter disponibilidade para estar vendo as lives dos meus cantores preferidos. Então, assim, esse momento é o momento que eu renasço, né? Que eu me fortaleço. E aí eu faço a festa com eles. Eu fiz a festa com Oswaldo Montenegro, eu fiz a festa com... Né? Vou fazendo a festa com todos que eu estou assistindo, Renato Teixeira, fiz a festa com a Adriana Calcanhoto, fiz a festa com Fábio Júnior, que era um ídolo da adolescência, e é esse encontro com a poesia, esse encontro com a música que me fortalece muito nesse momento. Sem dúvida, sem dúvida. E aí você falando, eu fiquei pensando justamente nessas questões, né? Porque quando quando eu escuto a poesia, quando eu tenho contato com a poesia, com a música, aquilo alimenta o meu espírito. É incrível, mas eu me sinto alimentada espiritualmente. Sim. E aí eu me fortaleço diante de tanta fragilidade, de tanta vulnerabilidade que eu estou enfrentando nesse momento. Principalmente em relação ao súbito, né? Como seu pai bem descreveu. Exatamente, exatamente. Esse caminho, né? Se a gente não vai conseguir, talvez, explicar, né? Porque não há uma explicação que dê conta disso. Esse ciclo que a gente vive, né? Ao invés da gente construir uma resposta, a gente tece em torno dela. Súbito nós somos, vamos, nos vemos e fomos. Por quê?
não precisa responder, né? A poesia não É a visa responder poesia, a nada, né? verdade. É a própria criação que é um processo que nos ajuda, né? Nos ajuda a lidar com aquilo que não tem resposta, É né? verdade. Então, vocês querem aproveitar para fazer algum comentário, alguma pergunta aqui para nossa convidada? Estão aqui só falando do súbito devir, né? A Perine entrou aí. Alguém quer fazer uma Uhum. pergunta para a professora? Está todo mundo aí ainda motivado, aí, emocionado com a poesia, é? Que bom, que bom. A poesia nos leva a um outro mundo, estão dizendo aqui. Você está acompanhando aí, né, o chat, né, Libéria? Tô Recita sim. pra gente outra poesia, então, aí do teu pai. Recito, tem uma que virou música, é muito, muito bonitinha. Ele tem um livro que se chama Mineragem, onde ele vai dizer, pela via da poesia, sobre cada mineral, né? Passando pelo aspecto histórico, simbólico, enfim. Tem uma muito bonitinha, e além de bonitinha, intensa, que é sobre o isopor. Aí ele diz assim: sólido e espuma, o isopor preserva o frio e o calor. A água fria dentro do isopor assim fica fria o tempo que for. Quentinha fica a mamadeira dentro do isopor. O isopor isola o tempo em seu vazio interior. Para conservar a alegria, e só pôr é só pôr o amor num coração de isopor. Olha! Lindo, lindo mesmo. Muito bonito, É. muito bonito. Gostei muito das poesias aí. Esse também era do seu Libério? Então Poesia estão também, todas no mesmo livro. mesmo Como a livro. gente vai dizer aqui, né? A nossa prosa é sobre a transitoriedade, sobre esse momento difícil, né? É, da fogueira que já queimou, né? O Isso. nosso amor, desse cuidado que a gente vai ter que ter o tempo Viver com todo, a porque a vida, fogueira. viver é muito perigoso, né? É, Nascemos, já estamos diante da fogueira. Eu escolhi trazer poemas da pessoa que perdi recentemente e com a qual me comunico ah, diariamente pela via da arte que ele deixou para mim, né? E para todos nós. todos nós. Você falando aí sobre a questão dos recursos simbólicos, né? E a gente falou da poesia e a gente falou da música, né? Mas cada pessoa ela tem os seus recursos Claro, simbólicos claro, para ela claro. poder utilizar nesse momento, né? Uhum. É interessante a gente pensar. E eu estava aqui lembrando lá, né? Até você falando da psicanálise, eu lembrando do materialismo histórico dialético, né? Sim, sim, Mas aí eu lembrei, né, da ideia de Marx de que nós criamos o Deus, né? sim, Ele parte do sim, pressuposto de que o Deus não criou a nós. Nós criamos o Deus, justamente por isso. essa necessidade que a gente tem de usar os recursos simbólicos para poder a gente atender às necessidades subjetivas nossas, né? Nesse Exato, campo. exatamente. E aí eu fico pensando, né? Embora muitas pessoas usam a poesia, a música, mas cada pessoa usa os seus recursos simbólicos. E aí Sim, a arte, a linguagem, a cultura, ela permeia todo esse universo de forma muito diversificada, sim, de sim, forma muito sim, diversificada. Mas a questão da arte parece que ela é muito mais próxima, né? Justamente por conta do que você falou. Ela tem uma proximidade com a afetividade e ela termina se instalando no vazio. Né? sim, Ela termina se sim, construindo no vazio, que foi o que você colocou. Muito interessante. Diga aí o que você exatamente. traz mais para nós, né? Sobre isso. Sim. Agora, é isso que você está dizendo, assim, né? É o que a cultura, é o que a cultura fornece, né? Aquilo que a gente inventa a partir da cultura e que transmite, é que nos ajuda a tecer algo a partir desses pontos em que a linguagem
muitas vezes não alcança, né? E nos produz esse arrebatamento, muitas vezes, né? Agora, a gente precisa de ter acesso àquilo que a cultura transmite também, né? Então, se a gente vive um momento hoje, estamos vivendo um momento hoje, né, de uma menor valorização das produções artísticas, né, de um tratamento em relação à própria arte, às próprias produções, vivenciando uma série de retaliações, né? O que a gente produz com isso, né? Como que a gente torna mais árido o caminho, o processo, né? Onde que a gente inviabiliza mais o acesso das pessoas, né? Aquilo que é produzido pelo artista e que nos é tão caro, tão importante quanto a ciência, tão importante quanto a espiritualidade religiosa ou não, né? Então, a partir do momento que a gente está vivendo um tempo, né, em que há uma desvalorização e um dificultador, assim, dentro dessa produção artística, estética, eu creio que a gente está prejudicando muito as pessoas a viver essa condição que a gente está vivendo agora, aqui dizendo da própria pandemia, né? Já existe esse dificultador, existe esse dificultador que diz respeito a esse distanciamento social, né? Mas que a gente vê os artistas criando estratégias, fazendo leituras dramáticas, se reinventando, e aí, depois, exatamente. Se você terminar de falar, eu quero saber como é que você, enquanto atriz profissional, como é que você está se encontrando nesse momento, está vivenciando essa arte profissional sua? Sim, sim. Bom, primeiro que a gente está tendo acesso, né, hoje a alguns registros de trabalhos de grupos teatrais. Aqui em Belo Horizonte a gente tem o Grupo Galpão, que é um grupo muito importante, não só para a gente, né, mas para o país todo. Eles estão disponibilizando trabalhos filmados, eles estão fazendo lives com leituras dramáticas, né? Então, no campo do teatro, tem se tentado inventar alguma coisa que perde aquilo que é do teatro, que é o aqui e agora, mas que também não deixa de construir uma relação de tempo de instante ali, né? Eu faço parte de uma pequena companhia que se chama Companhia Cínica, e que interessante, nós estamos ensaiando à distância, ensaiando online. Nós somos 3 pessoas e a gente vem produzindo textos com o texto, né? Tecendo o nosso texto do trabalho que estamos nos preparando, né? E a gente conseguiu uma residência artística no Centro Cultural da UFMG para a produção desse trabalho, mas o espaço está fechado, então nós estamos fazendo isso à distância. A gente se encontra assim, como estamos nos encontrando agora, fazendo pequenas produções e estamos pensando em fazer esquetes teatrais online. Isso é teatro? Não sei de que a gente vai chamar isso. Mas a intenção, possível, né? A intenção, o desejo é de teatro. Então, talvez por isso seja teatro. Né? Então, nós aqui temos, Libéria, projetos de extensão na área da cultura, nós temos os projetos da Camerata, nós temos projetos da orquestra, projetos do coral. Então, o que está sendo feito também? Está sendo feito ensaios, né? Cada um na sua casa, ensaios online, e nós estamos divulgando em canais do YouTube, inclusive um dos projetos ficou show em casa, né? E ele está andando desde abril. A gente conseguiu fazer a adaptação, né, dos projetos no planejamento desses nossos projetos culturais, e assim a gente tem feito com que os próprios músicos eles possam, né, continuar o seu trabalho e continuar o uso dos seus recursos simbólicos, né, que é importante dizer, e levar isso também para as pessoas através dos canais, né, das redes sociais, e enfim. Então, nós estamos aqui trabalhando nesse sentido também. E, independente desse ecrã, né, que nos separa, eu acho que aquilo que a arte é capaz de transmitir, passa. O próprio exemplo que eu dei desse vídeo mosaico, né, dos artistas brasileiros que fizeram em homenagem aos 78 anos do Gilberto Gil. É uma colagem, as pessoas não estavam juntas no momento em que cantaram, cada um trecho da música, e depois isso foi
colado e apresentado e traz uma emoção muito inteira. Não é porque tá picado, não é porque não estava todo mundo junto cantando, que não impacta de alguma forma e que não nos ajuda de alguma forma a fazer algo que nos permite ter um pouco mais de vontade para enfrentar tudo isso que está aí. E aí você falou de uma coisa que me lembrou algo interessante. A primeira live que eu participei do Oswaldo Montenegro, né? Nas primeiras lives eu ficava pensando, ai, como eu queria estar um show mesmo, presencial, né? Quando eu entrei na live do Oswaldo Montenegro, que eu comecei a usar o chat lá, nossa, eu me senti assim, fiquei tão feliz. Eu acho que eu fiquei mais feliz que se eu estivesse num show mesmo presencial. Olha, eu participei da live do Oswaldo Montenegro e coloquei lá meu comentário e tal. Então, assim, a gente vai, inclusive, dando valor, né? Como eu disse, atribuindo sentidos novos e nos emocionando também, sim, né? Com essas novas formas de vivenciar a arte, de vivenciar a cultura, de vivenciar o simbólico, né? Como alternativa, inclusive, para ressignificar as nossas vidas, né? Para ressignificar nossos sentimentos, né? Então, sim, muito importante. Professora, queria dizer que, infelizmente, o nosso tempo está, né, terminando. Queria agradecer imensamente a sua colaboração. Queria dizer que foi um prazer. Esse foi o nosso primeiro contato, tá? Sim, primeiro de muitos. Agora, né? E aí eu deixo aqui aberto para suas falas finais aí, sua fala final aí, o que você quiser deixar aí para as últimas considerações aí para nós. Sim, eu vou aproveitar que enquanto eu te ouvia, me remetia uma coisa, né? Além da gente trazer aquilo que é possível produzir, né, com a arte, a partir da arte, para nos ajudar a tecer algo em torno disso que escapa, né, a linguagem, tem também a experiência vivenciada com arte e cultura que está na nossa memória, né? Vamos dizer, o São João é algo que começa numa festa de colheita, né, no solstício, que vai comemorar a colheita, que vai comemorar a vida, e que depois vem influenciado por uma experiência religiosa católica europeia, que se soma à experiência indígena com os alimentos, quer dizer, é uma comunhão de vida, e que mesmo essa festa não ocorrendo hoje, né, essa experiência de comunhão de vida tão presente no cotidiano da cultura popular, principalmente do Nordeste, ela pode nos servir também agora de suporte diante disso, não é? Então, aquilo que significa o espírito da festa de São João também pode nos servir como um tecido simbólico nesse momento. E viva São João! Viva São João, né? E que a gente possa pular a fogueira. Né? Muito obrigada, professora. Eu que agradeço. Foi um prazer e a gente se vê por aí, viu? Muito obrigada. Um abraço. Um abraço. Bom, agora a gente vai estar chamando o nosso próximo convidado, certo? Que é o nosso amigo Cássio. Cadê? Já está aí, Cássio? Cadê você? Pronto, está aqui. O Cássio está entrando. Então, nós vamos dar continuidade ao nosso tema, convidando o professor Cássio. Professor Cássio Eduardo Miranda Soares, professor do Departamento de Fundamentos da Educação, né? O meu departamento, aqui da Universidade Federal do Piauí, mas ele é mineiro. Eu estou lhe vendo atravessado, professor. É docente do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Comunidade, doutor em Letras e em Psicologia, graduado em Teologia, possui mestrado em Estudos Linguísticos, é pós-doutor em Análise do Discurso e especialista em Educação Afetiva Sexual. Olha que legal, massa demais! Né? Atualmente é coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Psicanálise, Educação e Contemporaneidade, do Centro de Ciências da Educação e membro do movimento Psicanálise, Autismo e Saúde Pública. Tem experiência na área da psicologia, com ênfase na psicanálise, e atua com os temas fracasso escolar, psicologia da educação, psicanálise, violência e clínica psicanalítica. Professor Cássio, não estou ainda lhe vendo. Cadê você? Eu estou vendo só a sua camisa. Uma camisa preta. 7 segundos. 7 assuntos por segundo. 7 assuntos por segundo. 7 assuntos por segundo. Ah, é?
Para que serve a pintura? Nossa. Para que serve a pintura, a não ser quando apresenta precisamente a procura daquilo que mais aparenta? Quando ministra 40 enigmas vezes 70, sossega, coração. Ainda não é agora. A confusão prossegue. Sonhos seguindo afora. Calma, calma. Logo mais a gente goza. Perto do osso, a carne é mais gostosa. Eita, olha que entrada nessa live. Entrou muito bem, com vinho e tudo. Só ajeita aí a sua câmera. Ajeita aí um pouquinho a câmera. É, porque tá meio... Você está deitado. Como? Você está deitado. Só porque eu falei que deitado. Você é da área da... Me levanta assim? Ah, sim. Apareceu, imagina que você vem pela primeira vez na live, né, do nosso projeto, vem deitado, com vinho, recitando poesia. Minha cara, eu estou me sentindo assim, depois da fala da Libéria, eu estou me sentindo um banquete platônico. Tem que ser deitado no divã tomando vinho. Entende? Então, muito feliz por você ter, né, conseguido se render, né? E aceitado o nosso convite de participar dessa live, né? Muito feliz, se sinta muito bem aqui nas próximas, porque foi só o começo, viu? E aí, Cássio, eu gostaria que você começasse, né? Depois, você já tem toda uma performance, então vou me calar e vou deixar você, né? Tá bem. Seguindo aí o seu caminho aqui na nossa live, antes que a internet boicote. Vamos lá. Isso. Bom, primeiramente eu gostaria de te agradecer, viu, Clênia, pelo convite e por você ter feito como água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que fura. Às vezes a água acaba, mas dessa vez ela não acabou. Você bateu, e aí aqui estou eu, né, nessa live, né, para tratar desse tema, que é um tema, como a Libéria já antecipou, você mesmo já antecipou, um tema super atual, um tema que nos toca, nos sensibiliza, e tratar desse tema na sua companhia, né, que você é uma pessoa assim que sempre me quis bem, eu também sempre te quis muito bem, né? Desde quando eu cheguei aqui no Piauí, eu sempre fui muito bem recebido por você, né? Você estava na minha banca de concurso, né? Você se lembra disso, né? E assim, desde então, né? Enfim, né? Foi desde aquela época. Né? E a Libéria também, participar dessa conversa com a Libéria, para mim também é uma alegria muito grande, né? Porque a Libéria é uma pessoa especial, das pessoas assim que, como um cometa, né? Passam pela vida da gente e deixam marcas, né? E a Libéria eu a conheci no contexto aí lá da UFMG e tal, né? Na pós-graduação, e é uma pessoa assim que eu tenho maior apreço, sabe? Assim, uma pessoa muito, muito doce, firme, delicada. Realmente é um artista. E falar depois da Libéria é muito complicado, né? Porque você já viu o tom da conversa, né? Das questões que ela colocou, né? Então, assim, realmente assim, uma pessoa especial, sabe? Então, assim, eu queria começar, assim, para a gente falar um pouco, né, dessas questões aí, né, relacionadas a essa nossa situação, eu queria, primeiramente, apontar um contexto histórico muito interessante, que tem muito a ver, né, com a gente, que foi exatamente em 1920, né, há 100 anos, né, Freud, ele perdeu uma filha, sua quinta filha, chamada Sophie, aos 26 anos, devido à pandemia ou à epidemia da chamada gripe espanhola. Então ela tinha 26 anos, uma jovem assim, cheia de vida pela frente, né? Durante a gravidez do seu terceiro filho, por complicações da gravidez, ela teve que ir para o hospital. E no hospital ela se contaminou com o vírus da influenza, né? Chamado gripe espanhola, como eu te disse, né? E isso acabou levando ela a óbito. Ela acabou morrendo, né, em função, muito rapidamente, em função da gripe espanhola, né? E nesse mesmo contexto, assim, né, 1920, a Europa estava saindo assim de uma da Primeira Guerra Mundial, né? Então, assim, os efeitos devastadores da guerra, né, e também a pandemia que estava, né, matando muita gente, né, devastando assim, né, o mundo, né? E durante essa situação, a filha de Freud acaba morrendo.
E tem um trecho, uma carta que Freud escreve a um amigo dele, que é muito legal, assim, que é tocante, né, na verdade. Eu vou ler um trechinho que é assim. Freud diz: hoje à tarde, recebemos a notícia de que a pneumonia do vírus influenza nos tirou nossa doce Sophie em Hamburgo. Ele o tirou de nós, apesar de ter uma saúde radiante e uma vida ativa e plena, como boa mãe e esposa amorosa. Tudo em questão de 4 ou 5 dias, como se nunca tivesse existido. Quando Freud escreve essa carta aí, né, em janeiro de 1920, final de janeiro de 1920, para um amigo dele chamado Oscar Pfister, que era um pastor luterano, que era muito amigo de Freud. Então, esse contexto assim, é muito interessante porque aponta um pouco, né, por essa questão que você estava falando anteriormente, de como essas situações assim, trágicas, inesperadas, súbitas, elas nos tocam a todos. Elas são, num primeiro momento, democráticas, né, porque tocam a todos, embora as respostas não sejam muito democráticas, mas o modo como ela chega é democrático, ela não escolhe raça, não escolhe sexo, não escolhe classe social, né? Ela é democrática. E tocou a Freud, né, que estava aí às voltas, né, com uma série de questões de sofrimento psíquico, inclusive dos soldados que estavam voltando da Primeira Guerra, né? E ela, a Sofia, era casada com um fotógrafo, tinha pouco tempo também casado com esse cara, e ela tinha acabado de ter um segundo filho, né? Quer dizer, uma gravidez uma atrás da outra, né? Típico da época. E no final, pouco antes da morte dela, com o nascimento da criança, o Freud escreveu para um amigo dele, assim, né? Meu neto, o anterior a esse do falecimento, né, Ernest, é um amiguinho encantador que ri de maneira atraente quando você presta atenção nele. É uma criatura decente e valiosa nestes tempos em que apenas a bestialidade desenfreada cresce. E é dessa maneira que Freud, então, descreve os dias, né, do fim da guerra e também o início de uma pandemia, e já prevendo, inclusive, né, porque ele escreve sobre isso, a ascensão do nazismo na Europa, né, assim, né, na Alemanha especificamente, depois como que se espalha, né? Mas tem um ponto aqui muito interessante para mim, né, que é exatamente uma saída que Freud encontra frente à destruição da guerra e também à destruição que a pandemia estava causando, que era exatamente encontrar algum encanto na vida dessa pequena criatura ali, né, que fazia parte da vida dele, que era do neto dele, né? Mas aí vem uma situação, logo depois da guerra, como eu disse, né, grávida do terceiro filho, né, ela morre. E Freud, então, muito tempo depois, né, aliás, ele escrevendo para o genro dele, tentando consolar, porque Freud não conseguiu ir visitar a filha, né, prestar as últimas homenagens à filha, se solidarizar com o genro, bastante semelhante, né, à situação que estamos vivendo, né? Você sabe, né, eu perdi uma irmã tem 30 dias e também assim, não pude prestar essas honras fúnebres a ela, né? Uma situação muito parecida. Uhum. E aí o Freud escreve para o genro uma carta muito bonita, né? E num determinado momento ele fala assim: a morte é um ato de destino brutal e absurdo pelo qual não é possível culpar ninguém, mas apenas abaixar a cabeça e receber o golpe como os pobres e indefesos seres que somos, submetidos ao jugo de uma força maior. Como eu disse, né, Freud não consegue se despedir da filha dele, não consegue elaborar esse luto mais imediato, né, que quando o súbito da morte chega até a gente, né, ele não conseguiu fazer isso, né, nesse primeiro momento. E para se ter uma ideia, 9 anos depois da morte da filha, ele escreve para um outro amigo dele, né, para o Biswanger, que era um psiquiatra suíço, isso fica muito evidente, essa perda dele também numa carta, que também eu vou ler os trechos, que são muito impactantes, né? Freud fala assim, dessa dificuldade dele de superar a perda. Eu trabalho o máximo que posso e sou grato pelo que tenho. Mas a perda de um filho parece ser uma lesão grave. O que é conhecido como luto provavelmente durará muito tempo. Então, assim, a partir desse sentimento, né, assim, da perda de um filho, dessa forma brutal, súbita, uma moça com um futuro enorme pela frente, né, isso que a Libéria disse, né? Às vezes a gente encontra determinados recursos que vão tentar explicar simbolicamente, ou dar um sentido à perda de alguém, por exemplo, né?
se fala, estava doente, né? Estava sofrendo, agora descansou, já era velhinho, né? Já descansou também. Então, a série de situações que a gente vai encontrar para determinadas formas de morte que parecem aliviar a gente um pouco. Mas uma situação dessa, né, como eu estava dizendo, né? De uma filha de 26 anos, né? Como ele disse, parece ser uma lesão grave. O que é conhecido como luto, provavelmente durará muito tempo. E ele continua. Sabemos que a dor aguda que sentimos após uma perda continuará e também permanecerá inconsolável. E nunca encontraremos um substituto. Verdade. Não importa o que aconteça, não importa o que façamos, a dor está sempre lá. É assim que deve ser. É a única maneira de perpetuar um amor que não queremos abandonar. Nossa, eu acho que é assim impactante, né? Lindo, né? Belíssimo. É a única maneira de perpetuar um amor que não queremos abandonar. Peraí, eu quero botar bem aqui, eu quero escrever aqui no chat. É a única maneira de não abandonarmos um amor. É a única maneira de perpetuar um amor que não queremos abandonar. É mantê-lo em nós, no sofrimento, no luto, né? Exatamente, exatamente, no sofrimento do luto. Uhum. E como a Libéria já veio trazendo isso, né? Assim, quer dizer, de alguma maneira, a arte ela tenta dar certos contornos, né, a essa dor da gente. É um dos recursos que a gente tem, né? A arte, com as suas mais diversas manifestações, seja poesia, seja música, sejam as outras formas de literatura, pintura, enfim, né? A arte, de modo geral, né? Eu trouxe um conterrâneo nosso, né? Libéria e eu, né? Que é o seguinte. Ou não se salva e é o mesmo. Há soluções, há bálsamos, para cada hora e dor. Há fortes bálsamos, dores de classe, de sangrenta fúria e plácido rosto. E há mínimos bálsamos, recalcadas dores ignóbeis, lesões que nenhum governo autoriza, não obstante dói. Melancolias insubornáveis, ira, reprovação, desgosto desse chapéu velho da rua lodosa do Estado. Há o pranto no teatro, no palco, no público, nas poltronas. Há, sobretudo, o pranto no teatro. Já tarde, já confuso, ele embacia as luzes, se engolfa no linóleo, vai minar nos armazéns. Nos becos coloniais, onde passeiam ratos noturnos, ali também mina. Vai molhar, na roça madura, o milho ondulante e secar ao sol em poça amarga. E dentro do pranto da minha face trocista, meu olho que ri despreza, minha repugnância total por vosso lirismo deteriorado, que polui a essência mesma dos diamantes. O poeta declina de toda responsabilidade na marcha do mundo capitalista e com suas palavras, intuições, símbolos e outras armas, promete ajudar a destruí-lo, como uma pedra, uma floresta, um verme. Carlos Drummond de Andrade, nosso tempo. Belíssimo, belíssimo. Tem uma pessoa aqui chamada, acho que Rony Coutinho, é isso? Diz que tem mais de 20 anos que não lhe vê. Ô, Rony, ele sabe, a gente só fala por WhatsApp. Ele é meu amigo. Tá assim, meu amigo. Ele perdeu uma filha, né? E que foi algo muito doloroso para ele. Não sei se você está acompanhando essa chat. Alguma coisa. E alguma coisa assim que... isso também que falar depois da Libéria é bom por isso, que a gente vai colhendo as coisas também que ela apontou, né? É isso que ela disse, quer dizer assim, a palavra, a linguagem, ela não dá conta. Tem coisas assim que ela não consegue circunscrever, sabe? Então, assim, a perda, a dor de um filho, a morte súbita de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um ente querido. Então, essas coisas, assim, a palavra não dá conta. A gente tenta poetiza a vida, poetiza o amor, para tentar contornar isso de alguma maneira. Né? Isso é um dos recursos da arte, mas há outros recursos também. Mas aí acho que é interessante para a gente voltar um pouco mais assim, para o tema, de pensar nessa transitoriedade, né? Uma coisa assim, que eu acho que é muito importante da gente pensar o seguinte: a vida de fato é transitória. Isso eu estou falando é uma bobagem, né? Assim, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso, mas as pessoas não pensam sobre isso. Exatamente. Só que parece que a gente passa assim pela vida sem levar em consideração essa transitoriedade da vida. Né? A gente vive, né? Vive.
né? Que essa pode ser a nossa última live. A gente nega, como diz o próprio Freud. Exatamente. A gente sabe, mas a gente nega a existência da transitoriedade. Exatamente. A gente nega, a gente faz qualquer coisa para não se haver com ela, né? A gente tenta fazer isso. Só que uma situação de pandemia parece que evidencia isso mais pra gente. A transitoriedade fica mais evidente. Não, aí a gente não tem como negar. Não tem como negar. Primeiro, pelo absurdo dos números, né, que a gente ouve todos os dias, né? Verdade. 60 mil pessoas praticamente morreram, né, aqui no Brasil já, né? O absurdo dos números, né? As tragédias decorrentes disso. Então, assim, parece que isso fica mais evidente. E aí eu quero voltar um pouquinho para Freud de novo. E a situação de vulnerabilidade, né? Que cada um encontra nesse momento. Sim, exatamente. Exatamente. De muita, né? De muita vulnerabilidade, como você está colocando. Então, assim, a gente viu naquele primeiro momento, Freud perde a filha dele. 3 filhos dele haviam ido para a Primeira Guerra, então ele estava vivendo assim, um sobressalto, né? De poder perder um filho, assim, né? Numa frente de batalha. Depois vem a filha, né? Os filhos sobrevivem. Já tinha perdido irmãs para os campos de concentração, né? Nazista. Vai perder depois, minto, né? Um pouco mais para frente. Então, assim, uma vida de muita perda, né? De muito sofrimento mesmo, né? E aí tem uma situação muito interessante, que é até um texto que Freud escreve, que é belíssimo, qualquer um pode ler, porque Freud é realmente assim, um poeta, e ele diz exatamente isso, né? Olha, onde a psicanálise chegou, os poetas colocaram o pé antes. Né? Assim, porque a poesia antecipa, né, alguma coisa, né? Que é legal. E aí Freud tem um texto dele belíssimo, curtinho, que se chama A Transitoriedade. Que é legal. Ele relata a transitoriedade. É bacana, é lindo, é muito pequeno. O Freud vai dizer o seguinte, assim, ele vai relatar, na verdade, um passeio que ele estava tendo com um amigo poeta. Já famoso, cara, né? Ele não cita quem é, mas era um poeta famoso, segundo ele. E ambos estavam conversando aí, né? Sobre o efeito subjetivo que a transitoriedade, como que o belo caduca, né? E como que essa caducidade do belo ela produz determinados efeitos em nós. Né? Então, o poeta olha para a beleza da natureza, olha para as flores, né? E vê que ela, né? Ele vê as rosas e fala, olha, tá vendo? Essa rosa é linda, mas ela é obscurecida pela transitoriedade. Então, isso que é o belo, ele perde o seu brilho frente à possibilidade de, daqui a pouco, ele não existir mais. Freud vai dizer o contrário. Ele discorda do cara veementemente, né, e fala para ele, olha, a duração absoluta não é a condição de valor e da significação para a vida subjetiva. Então, não é o fato do tempo que dura que dá sentido exatamente àquilo que é belo, ou aquilo que elegemos como belo, né? Então, assim, por um lado, tem um desejo de eternidade que se impõe ao poeta amigo dele, mas também se impõe a nós, né? E esse poeta se revolta contra o luto, contra a perda, etc. e tal. E o que Freud faz? Freud fala o seguinte, olha, todas essas coisas que estão aí, né? A beleza, a arte, a cultura, quer dizer, como eu disse, tinha acabado de sair da Primeira Guerra, né? Também, né? Destruição de todas as coisas e tal. Aí Freud vai dizer o seguinte, que tem essa preocupação com o belo, mas ele vai terminar com a transitoriedade do belo. Mas a questão fundamental, ele vai dizer o seguinte, se existir uma flor que floresça apenas uma noite, ela não nos parecerá menos formosa pelo fato de durar apenas uma noite. Então, o que ele está dizendo é que a transitoriedade, ela, por si só, ela não elimina o valor das coisas que nós acreditamos ou acreditamos nela, a beleza daquelas coisas. E a beleza daquelas coisas. Muito interessante, lindo isso. E a maneira que ele está dizendo assim, o que eu estou tentando demonstrar? Você tem o impacto da perda, perdas que vão acontecendo, como ele diz, né? Frente à morte, o que você faz? Você baixa a cabeça, você não tem muito o que fazer, tá aí. Frente à transitoriedade da vida, você tem algumas maneiras de responder a isso. Como é que você pode responder? Lamentando pela perda, e tão somente lamentando, é claro que você lamenta, o luto existe para isso, né? Para o lamento, para a dor, para a tristeza. Mas também, Freud diz que tem uma outra saída. Você pode, né, primeiro, você pode se render, né, ao doloroso cansaço do mundo, né, que é isso, né, sempre se lamentar, né, e também, ou você pode se rebelar contra o fato constatado, mas também você pode dar assento pelo tempo que aquela vida teve com você. Então, isso é um ponto que é importante, que é uma saída que você inventa.
né? Estamos falando de invenção, É. de reinvenção, né? E aí tem um poema do Fernando Pessoa que eu vou ler também, tá? Certo. Que diz o Fique à seguinte: vontade. passou a diligência pela estrada e foi-se. E a estrada não ficou mais bela, nem sequer mais feia. Assim é a ação humana pelo mundo afora. Nada tiramos e nada pomos. Passamos e esquecemos. E o sol é sempre pontual todos os dias. O sol é sempre pontual todos os dias. A questão é o que, é que eu vou fazer com essa pontualidade do sol, né? E para já chegando ao final, Cleane, eu gostaria de destacar, né, assim, o seguinte. Quer dizer, todas essas situações, como eu disse, né, a pandemia, as ameaças aí, né, que a gente tem frente a essa transitoriedade que a pandemia evidencia, né, para a gente, né, nos coloca assim a face mais risível da morte, né, assim, né, como diz o Raul, né, com a boca escancarada cheia de dente, né, assim, só que não esperando a morte chegar. Só que a morte chegando, né, assim, né, com essa boca escancarada cheia de dente, né, o tempo todo, além disso evidenciar, né, essa nossa transitoriedade, né, assim, né, que passa, né, passa, né, tem uma outra questão que é o seguinte, que é o mal-estar que isso provoca em nós, frente a essa situação de pandemia. Como eu disse, isso estava aí, só que a pandemia ela evidencia, porque você tem que ficar isolado, que você não pode prestar suas condolências aos seus amigos, seus parentes, seus colegas, pessoas que estão perdendo os entes queridos. A gente não pode dar um abraço solidário. A gente não pode estar junto com a pessoa no momento da despedida. Então, assim, todas essas impossibilidades aí, né, que a situação de pandemia vai colocando para a gente, né, me fez lembrar também um outro fragmento assim, de uma situação que o Freud vai dizendo, que é sobre o mal-estar. Então, também nos anos de 1929 para frente, 30, né? Freud vai dizer o seguinte, que tem 3 fontes do sofrimento humano. Isso eu já fazendo um super resumo, né? E que tem a ver com isso que nós estamos passando. Eu estou falando com a minha interpretação do texto, né? Primeiro, aquelas que se originam do seu próprio corpo, condenado à decadência. Então, frente à decrepitude do corpo, né? Isso provoca mal-estar, né? O nosso corpo ele vai se desfazendo. A gente está diante da possibilidade de morte a qualquer momento, o nosso corpo é muito frágil, né, frente a qualquer situação. Então, frente a essa decrepitude do corpo. Segundo, aquelas que provêm do mundo externo com forças de destruição esmagadoras e impiedosas, como diz aí o Freud, né? Então, a gente tem essa que provém do mundo externo, essa ameaça que está aí, né? O coronavírus está aí ameaçando o tempo todo, né? Você não sabe quanto tempo que ele realmente sobrevive, 3 dias, 4 dias na superfície, você fica com medo de tocar nas coisas, fica com medo de pegar as coisas, uma coisa que você não vê, microscópica aí que está aí ameaçando a vida, né? E também aquelas oriundas dos relacionamentos com os outros homens. Então a gente tem 3 fontes, né? Essa que é do próprio corpo, aquelas que provêm do mundo externo, como por exemplo isso, e a terceira, essas que se originam dos relacionamentos com os outros homens, né? Com as outras pessoas, né? Ou seja, no relacionamento com as pessoas, a gente tem embates, a gente tem dificuldades, né? E a situação de pandemia parece evidenciar isso também. Então a gente está vendo aí, por exemplo, o aumento da violência familiar, da violência doméstica, da violência contra criança e contra mulher. Né? No tempo de confinamento, que as pessoas estão mais juntas, por exemplo, que era o momento que supostamente deveria ser para sermos mais solidários, sermos mais companheiros, né? Estarmos mais juntos. Infelizmente, a gente vê, por exemplo, aumentar os casos de violência contra a mulher e contra a criança. Né, o que você falou aí agora, Cássio, me lembrou muito a fala, já é a segunda vez que eu remeto a essa fala, da professora Socorro Borges, lá do nosso departamento, quando ela veio falar sobre a questão de como viver a família, né, nesse momento de pandemia. E ela nos colocou uma coisa muito interessante, que parece que para nós está mais difícil essa convivência intensa familiar, né, que o isolamento social nos impõe, do que o próprio isolamento social. Então, um dos maiores desafios que nós estamos vivenciando nesse momento é esse contato intenso familiar que nós estamos tendo que ter nesse momento da pandemia. E que nós não estávamos preparados
para isso, porque Sim. a gente tinha um outro... É súbito, né? Como disse a Libéria, no poema do pai. Então, nesse momento, nós somos obrigados a ter uma convivência muito intensa na família. E isso tem gerado muitos conflitos, e, inclusive, por isso também aumentado os próprios crimes domésticos. Né? Sim. E como estava colocando, né? É fonte de mal-estar, né? É fonte de mal-estar. Mas a questão é, o que fazer com o mal-estar sempre presente na cultura e agora mais amplificado pela presença do coronavírus e os imperativos que ele impõe a nós, né? O isolamento, dificuldade de circulação e etc. Né? E aí, o que acontece? Da pontualidade do sol. O que fazer com da pontualidade do sol, exatamente. E aí acontece o seguinte, estou ficando meio trágico até agora, né? Mas olha só, não serei poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho os meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história, não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela, não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida, não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Quer dizer, o que é o poema nos chama, né? Assim, né? Mãos dadas. Como enfrentar o mal-estar decorrente desses elementos aí que estão aí fora, né? E que vão impondo esse mal-estar a gente. Mãos dadas. Então, assim, uma coisa que a história tem nos ensinado, né? Pelo menos é o que eu tenho visto, assim, é que os três grandes ideais, né? Do Ocidente, inaugurados pela Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Desses três grandes ideais, dois já se foram. Liberdade, a psicanálise já mostrou que livre a gente não é. Né? Sempre tem um aprisionamento na ordem da linguagem, por exemplo. Igualdade, idem. A gente tem, tanto do ponto de vista socioeconômico, a desigualdade brutal e também a nossa mínima diferença em relação ao outro. Talvez a única coisa que nos sobre e que a gente deve batalhar para sobrar é o terceiro elemento, que é a fraternidade, que a gente pode chamar de solidariedade. Eu acho que talvez essa seja a única coisa assim, que nesse mundo contemporâneo, e aí a gente, né, como eu estava dizendo, a gente sendo devastado tanto por um vírus quanto por uma política que ela tem uma estratégia de morte, né, essa necropolítica inaugurada pelo governo, talvez a única coisa que nos resta seja exatamente seguirmos de mãos dadas. E aí, eu volto, né, aproveitando uma coisa que a Libéria já disse, né, frente a esse sofrimento, a gente de mãos dadas, tentando enfrentar isso, né, a gente tem que encontrar determinadas maneiras, inventar determinados modos para a gente se sentir mais protegido. É uma invenção mesmo. Então não tem receita, não tem norma, mas talvez tenha algum tipo de princípio, algum tipo de orientação. Que a Libéria já até falou deles, eu gostaria de dizer, né, isso aí Freud, na experiência clínica dele, apontou isso também, né? Ele vai dizer que aí há 3, talvez 4 formas da gente poder enfrentar esse mal-estar. Primeiro seriam as drogas. Né? Quer dizer, a droga é uma maneira de se enfrentar o mal-estar, né? Seja ela lícita ou ilícita. O problema da droga é que ela tem seus efeitos deletérios, né? Seus efeitos destrutivos. Né? Então, no lugar de fazer bem, acaba fazendo muito mais mal. Né? Mas é uma saída. Né? É uma saída. É uma saída danosa? Mas é uma saída. Segundo, seria a arte, que é isso que a Libéria já tão lindamente já apresentou, né? Assim, né? Ela como excelente atriz que né? Filha de poeta, com poema na veia, ela já apresentou para a gente falando da arte. O terceiro é a ciência. Né? Então, assim, a ciência, a pesquisa, né? O trabalho no campo científico é uma maneira que a gente tem de enfrentar o mal-estar. Né? Então, assim, por exemplo, frente à pandemia, uma maneira que a gente tem é exatamente essa, tentar se municiar de informações, por exemplo, que sejam as mais fidedignas possíveis. Né? Então, isso é uma maneira de você se proteger desse mal-estar, assim, né? Que
que a cultura pode trazer para a gente frente à pandemia, frente à morte, por exemplo, e um outro é a religião, né, que Freud vai dizer. Né? Então, assim, a religião também é uma forma de enfrentar o mal-estar. Uma religião que talvez não seja a religião preta por ter, assim, né, pronto para levar, pronto para pegar, mas uma religião cada um também vai poder inventar alguma coisa frente a ela, se esse for o caminho. E aí Freud está, na verdade, citando o Goethe, né, que é o poeta alemão, né, que o Goethe vai dizer, quem tem ciência e arte tem também religião. Quem essas duas não tem, esse tem a religião. E Freud vai parafrasear. Quem não tem ciência e arte, que tenha pelo menos a religião, para dar conta desse mal-estar. Porque senão a gente fica desamparado demais. Né? E não tem nada pior do que esse desamparo assim, né, absoluto que a gente fica dele. Por isso que muita gente, infelizmente, acaba tirando a vida. A gente precisa de uma referência simbólica, né? Para que a gente possa estar se sustentando, digamos assim. Sim. Se sustentando. Sim. E aí, já para se sustentar, exatamente. Aí, essa história de invenção, de reinvenção, na verdade, aponta para mim, né, para a ideia também de uma ficção. Uma história que a gente constrói para nós mesmos, para a gente poder dar conta disso que está aí. Né? Ou seja, é isso que a Libéria já falou, né? Da tradição, essas coisas que a gente herda, né? Da tradição, por isso São João é tão importante, né? Enquanto tradição, aquilo que nós herdamos dos nossos pais, aquilo que nós trazemos da nossa herança familiar, o que nós herdamos dos nossos pais, que durante muito tempo, às vezes a gente tenta negar, né? Nega, a adolescência é típico disso, né? Mas depois a gente recupera, retoma isso, né? Mas, ou seja, fazer uma historinha dessa nossa própria história, né? Uma ficção, para ser uma ficção com X, né? Um FIXAO, um lugar onde a gente vai se fixar, vai plantar alguma âncora ali, né? Para servir de direcionamento para a vida da gente, né? E para finalizar mesmo, tem um outro problema, né? Que eu acho que a gente enfrenta frente a esse mal-estar que está colocado aí, que continua sendo, né, assim, essa cobrança exagerada de desempenho, você conseguir se superar, né, no sentido de produção, produtividade, etc. Eu acho que isso sempre da ordem do particular, mas a gente também tem que, de alguma maneira, tentar dizer um pouco disso cada ordem desse discurso capitalista e que também acaba nos adoecendo. Eu estava ontem falando ontem, sei lá, né, numa defesa de mestrado de orientanda minha, que eu falei assim, gente, na pandemia eu estou em casa o tempo todo, né, e tal, mas assim, eu não sei se eu estou trabalhando mais do que eu trabalhava antes ou se eu estou com a sensação, o cansaço muito maior do que a época que eu estava saindo de casa para fazer as minhas atividades de trabalho. Porque assim, é tanta coisa, né, que a gente tem que fazer. E aí é o seguinte, eu vou ter um papo reto com você agora, ok? Ok. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita. Indesculpavelmente sujo. Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho rolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas. Que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante. Que tenho sofrido enxovalhos e calado. E quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu, que tenho sido cômico às criadas de hotel. Eu, que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes. Eu, que tenho feito vergonhas financeiras pedindo emprestado, sem pagar. Eu, que quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu, que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho por isso nada neste mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe. Todos eles príncipes. Na vida, quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia. Que contasse não uma violência, mas uma cobardia. Não são todos o ideal. Se eu os ouço e me falam.
Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Ó príncipes, meus irmãos, arre, estou farto de semideuses. Onde é que há gente nesse mundo? Então, só eu é que sou vil e vivo errôneo nesta terra? Poderão as mulheres não os terem amado, poderão ter sido traídos, mas ridículos, nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído. Como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu, que tenho sido vil, literalmente vil, vil no sentido mesquinho e infame da vileza. De Álvaro Campos, poema em linha reta. Lindo. Então é isso. Eu espero que tenha ajudado na nossa invenção, porque o nosso amor a gente inventa. É isso mesmo. Parabéns, professor Cássio. Muito obrigada por essas reflexões, por essas conversas. Você está aí tomando o seu vinho, né? A Libéria trouxe a poesia do pai dela e eu estou bebendo água nesse copo. Esse copo aqui foi o copo que o meu avô bebeu água desde que eu me entendi por gente, até o dia que ele faleceu. E eu herdei esse copo dele, guardo como ele guardava o copo, dentro da geladeira, um copo de alumínio, né? Que toda vez eu pego da geladeira para tomar água, porque ele já tá geladinho. Então foi a forma, talvez, que eu trouxe de, nesse momento, dar sentido à saudade que eu tenho dele, que é eterna, e de fazer com que essa saudade seja a forma de possibilitar a permanência desse sentimento, a manutenção desse sentimento que eu jamais quero abandonar. Né? E aí eu também queria dizer isso, queria agradecer a sua participação, foi maravilhosa, né? Agora vamos para outras lives, né? Você conseguiu fazer uma maravilhosa. Sim. Né? Tem muitas coisas aí para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente poder buscar as alternativas da gente estar se reinventando nesse momento, que é um momento tão trágico, mas que e aí você mostrou para a gente que não somos os primeiros a vivenciar isso, né? Essa pandemia coletiva generalizada no mundo, ela já foi vivenciada outras vezes, né? E que nós precisamos, nesse momento, nos reinventar para poder a gente conseguir viver bem, para a gente poder conseguir ter esse bem-estar diante, né, dessa certeza, qual foi a palavra que você usou mesmo? Da permanência do sol? Qual foi a palavra que você usou? Sim, sim. Né? Então, da pontualidade do sol. Da pontualidade do sol. Apesar dos agravos que nesse momento nós estamos vivenciando. Quando você falou das dificuldades que vêm, das fontes que vêm das dores humanas, nesse momento nós estamos vivenciando as três fontes de forma bem brusca, né? Bem brusca, bem violentas e articuladas, as três ao mesmo tempo, né? Simultaneamente, de forma muito, muito violenta. Então, como sobreviver às dores, né, dessas três fontes tão fortes nesse momento, né? Diante, né, dessa permanência, a palavra foge, da pontualidade do sol. Então, muito obrigada pelas reflexões, é um prazer tê-lo aqui, né, meu amigo Cássio, minha referência, né? Gente, a gente se despede aqui, que a gente possa estar se reinventando. Quer dizer mais alguma coisa, Cássio? Antes da gente encerrar. Só quero agradecer, né? Nem doeu tanto assim, tá? Minha primeira live. Foi ótimo, pelo contrário, viu? Assim, né? Eu te agradeço mais uma vez, né? E eu quero mandar um beijo aí, né? Sem corona, né? Para você, para os... Eu vi que tem alguns amigos meus, conhecidos aqui, tá? Gente que entraram no meu coração, né? E assim eu espero que fique para sempre. Sua família está aqui conosco, né? Tá, meu cunhado, minhas irmãs, meu sobrinho. E aqui está a Clevânia. Isso inclui eles aqui. Clevânia, minha irmã. Vi ela aqui. Você, tia Ilza, Ana Tereza. Vi. Renatinha entrou aqui por sua causa. Nunca veio a minha live, viu? Viu? Veio por
Viu, Renata? Então, gente, até a próxima sexta. Na próxima sexta nós estaremos aqui às 18 horas, né? Ainda estamos pensando aí no tema, mas talvez a gente vá fazer uma série de lives, né, sobre um tema que está chegando, que nos impôs aí, né? Que nesse momento foi imposto para nós. A gente está pensando em discutir e a gente está ainda amadurecendo para sexta-feira a gente está aqui junto com vocês. Quero você agora na sexta-feira aqui, viu, Cássio? Assuma esse compromisso conosco. Muito Vou assistir. mais uma vez, prazer. Abraço para todos e que a gente possa pular a fogueira, não é, Libéria? Essa grande fogueira aí que a pandemia está nos colocando, com bastante cuidado, né? Utilizando a pontualidade do sol para minimizar um pouco as nossas dores. Não é isso? Tchau, tudo de bom. Obrigado, até mais. Todo mundo que esteve aí conosco, obrigada aí o pessoal da equipe, do programa Saúde da Mulher, Giovana Letícia, minha assistente aqui, Valto, o pessoal aí da Prex, né? Tudo de bom, viu? Um prazer tê-los aqui, meus convidados sempre aqui. Tem uns convidados que são fiéis, né? Sempre é bom ter vocês aqui. Até mais. Até sexta-feira.